Olá, caros internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje nós iremos conhecer como se deu o processo de construção da nova matriz, da nova sede do município da Imperatriz em 1862, quando então ocorreu o processo de transferência de sede do município. Nós estávamos com a nossa sede naquele ano estabelecido na região serrana, mais precisamente onde hoje se localiza a sede do distrito do Arapari. E os latifundiários, juntamente com os vereadores camaristas, resolveram transferir a sede do nosso município para o Arraial de Itapipoca. E isto ocorreu em 1862, já foi trabalhado aqui no canal. Inicialmente eles tiveram como ideia derrubar, demolir a igreja, né, lá na antiga sede, na região serrana, e aproveitar o material na construção do novo templo na região da planície. Mas o padre se opôs e parte da população. Então decidiu-se deixar a igreja lá, na região serrana, e construiu o novo templo aqui na planície, que deu início ainda em 1862, no final do ano, quando os primeiros moradores, então, se transferiram para a nova sede do município. É sabido pelo relatório do padre Carlos Peixoto, que secretariou o primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos, em visita ao município da Imperatriz, naquele mesmo período da transferência, 1862. Então o padre Carlo, ele fez todo um relato da visita, né? Um relatório da visita do bispo Dom Luiz Antônio. E relatou a questão da edificação do novo templo, né? E já estava, essa visita ocorreu em 13 de novembro de 1862 e já estava em processo de construção o novo templo, o que nos faz acreditar que essa transferência dos moradores, né, a transferência em si, ela ocorreu bem antes da lei que determinou, né, que autorizou a transferência da sede, né? Isso porque em 13 de novembro, quando da visita, o bispo já celebrou 2 missas no local onde estava sendo construída a nova matriz, onde a parte das paredes já estavam edificadas. E vamos então compreender esta construção, né? Segundo o padre Carlos, na nova sede, aqui na planície, tinha apenas um pequeno nicho, que foi uma senhora que edificou, né, dedicada ao menino Deus, e inclusive o bispo celebrou naquele pequeno nicho, mas que, segundo o padre, não tinha as mínimas condições estruturais, né, para ser uma matriz. Daí os moradores estarem já construindo o novo templo. É no relato do vereador Joaquim Manuel Alves, que fez todo o escrito, a parte escrita da transferência, do processo de transferência da sede, que nós vamos então localizar dados mais concretos acerca da construção desse novo templo, que passaria a ser conhecida no futuro como a Igrejinha de São Sebastião. Então a nova matriz estava em processo de construção no final de 1862. De acordo com o vereador Joaquim Manuel Alves, o material vinha da olaria de um senhor chamado Juca Cosmo, que ficava a apenas alguns metros do local da construção. O senhor Juca Cosmo, ele teve que redobrar o seu trabalho, né, para fornecer então os tijolos, o material necessário na construção dessa igreja, porque os moradores tinham pressa em edificar o templo. É sabido que
por ocasião da transferência, tudo foi construído, né? Aqui embaixo na planície, as moradias, né? O templo religioso teve que ser construído, a Câmara de Vereadores, inicialmente as sessões ocorreram na casa do presidente camarista, Joaquim Manuel, ou melhor, desculpa, José Manuel, Antônio José dos Santos, perdão, mais uma vez. A igreja, né, por se tratar de uma instituição hierarquizada, o pároco, né, da freguesia, ele não veio para a nova sede inicialmente. A freguesia ficou com essa sede ainda na região serrana. Só em 1868, então, é que é autorizada a transferência, quando o templo aqui da planície já estava totalmente concluído. Mas voltando aqui à construção, né, desse templo, o senhor Juca Cosmo, de acordo com Joaquim Manuel Alves, ele empregava 3 escravos e 5 trabalhadores nessa sua obra, nessa sua olaria, né, para produzir o material não somente para as novas residências que estavam sendo construídas, mas para o templo religioso também que estava em processo de construção. E aí o Joaquim Manuel Alves ele vai indicar em seu relatório que, além dos trabalhadores do Juca Cosmo, nessa edificação da sede da nova matriz, tinha, primeiro ela foi entregue a um mestre de obras chamado Aderbaldo Moreira, né? E tinha um padre que veio de Fortaleza, que ele infelizmente não mencionou o nome, para ser o responsável pela construção, né? Acompanhar diretamente a construção do novo templo. Empregava ainda 8 trabalhadores, né, na construção da nova matriz. Tinha um arquiteto também responsável pela edificação do templo. As missas, com certeza, elas ficaram sendo celebradas no decorrer de 1862 até 1868, porque a previsão era de que o templo só seria entregue em 1867. Né? Mas o próprio Joaquim Manuel Alves descreve que achava um pouco difícil. Né? Em 1867, esse templo já está totalmente construído e pronto para funcionar, receber a bênção solene e funcionar como nova matriz da sede da Vila da Imperatriz. Porém, ele só vai ser realmente concluído totalmente em 1868, e aí a igreja autoriza, né, a transferência da sede da freguesia para a nova sede, que também vai ocorrer em novembro, né, somente em novembro de 1862. 22 de novembro de 1868, melhor dizendo, é a data exata da transferência